Bom dia, esse aqui é o vídeo de explicação da segunda aula de hoje, né? Dia 10 de setembro. Para fazer a leitura da página 64 e 65, para fazer as atividades, né? Releia os textos da página 61 a 63, para responder as atividades. Esse texto eu li na aula passada, do dia 3 de setembro. Eu vou estar enviando o link para vocês voltarem e assistir novamente a leitura para poder responder essas perguntas. Então, hoje essas duas perguntas eu vou fazer somente a leitura. Observe a imagem com atenção e responda as questões. As pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos têm mais de 2.500 anos e foram construídas no Egito como túmulos desses faraós. As pirâmides representam uma característica da religião dos antigos egípcios. Que característica é essa? Então, revendo o texto, você vai responder o que estava escrito lá no texto. Todas as pessoas do Egito Antigo tinham túmulos como mostrado na fotografia? Explique. Os egípcios eram politeístas ou monoteístas? Explique. Politeísta lembra muitos deuses e monoteísta, um deus só. 2. Assinale a alternativa correta. Na Mesopotâmia, região em que hoje estão localizados os países de Iraque, Irã e Síria, desenvolveu-se uma religião que pregava a existência de um único Deus. Então, colocar falso, marcar a correta, né? Se estiver correto, marca, senão deixa em branco. A2. Desenvolveu-se uma religião que acreditava na existência de muitos deuses. 3. Desenvolveu-se uma religião cujos deuses tinham emoções muito parecidas com os seres humanos. E a última, nenhuma religião se desenvolveu. Página 65. B. Os romanos desenvolveram uma religião. Agora marcar o X somente na correta. Que cultuavam os antepassados, os deuses lárias. Segunda, influenciada pelas crenças dos gregos. Terceira, que aceitava a existência de muitos deuses. Quarta, com todas as características descritas nas alternativas anteriores. C. Na Grécia Antiga, a influência da religião ocorria em todos os aspectos da vida, inclusive nos esportes. Assim nasceu o evento esportivo em homenagem a Zeus. Esse evento existe até hoje, embora bastante modificado. Campeonato Mundial de Futebol, Liga Pan-Americana de Futebol, Jogos Olímpicos ou Corrida de São Silvestre. Marcar o X na correta. 3. Há certas características das religiões dos povos antigos que não são aceitas atualmente. Dê um exemplo. Da religião dos egípcios. Você tem que escrever o que não é aceito hoje em dia. Da religião dos gregos e da religião dos indianos. Então, você vai ouvir no texto lá as características e colocar o que não é aceito hoje em dia. Agora vamos para a página 66. Tem que prestar bastante atenção na leitura para poder fazer as atividades a seguir. Hora da leitura. Conforme estudado nessa unidade, o Brasil recebeu e ainda recebe pessoas de todo o mundo. Aqui habitam, além dos nativos, os indígenas, imigrantes e descendentes de imigrantes de todo o planeta. Por essa razão, é correto afirmarmos que a cultura brasileira é formada por miscigenação, ou seja, mistura de diversos povos. Com a chegada dessas pessoas, diferentes religiões começaram a ser praticadas e passaram a fazer parte da nossa cultura. Observe o cartaz a seguir. Axé, para quem é do axé. Saravá, para quem é do saravá. Aleluia, para quem é da aleluia. Amém, para quem é de amém. Shalom, namastê, geral.
cartaz comemorativo do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Qual é o tema desse cartaz? Justifique sua resposta. Para você, qual é a diferença entre liberdade de expressão e intolerância religiosa? 3. Você conhece ou utiliza alguma das expressões do cartaz em seu cotidiano? Então, as expressões são essas: axé, saravá, aleluia, amém, shalom e namastê. Se você utiliza alguma dessas no seu cotidiano. Em caso afirmativo, qual? E explique o significado dela. Página 67. As igrejas e a memória. As religiões deixam suas marcas no mundo, seja pela forma como elas organizam a sociedade, seja pelas comemorações ainda presentes em nosso dia a dia, como o Natal, a Páscoa. Mas as religiões também marcam a paisagem como suas igrejas, templos e mesquitas. Uma cidade cuja paisagem é muito pontuada pela religiosidade do passado é Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, aqui é a vista do centro histórico. Então, aqui a gente pode ver vários templos religiosos. A região, que até os anos 1600 era habitada pelos indígenas, passou a ser ponto de interesse dos portugueses, por causa do ouro nele encontrado. Assim, para lá se dirigiram pessoas vindas de todo o Brasil. Como a religiosidade era uma característica muito forte, igrejas começaram a ser construídas ali. Essas igrejas foram tão ricamente decoradas que se tornaram exemplo de um movimento artístico conhecido como barroco. Uma característica fundamental das obras do artista barroco era a religiosidade. A importância das igrejas e de outras construções de Ouro Preto é tão grande que a cidade foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Entre as muitas igrejas que podem ser visitadas estão a de São Francisco de Assis, Matriz do Pilar, Matriz de Nossa Senhora da Conceição, de Antônio Dias, a da Nossa Senhora do Carmo e a de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Página 68. Existem muitas religiões no mundo, e a forma de crer de cada povo influenciada no modo de as pessoas se relacionarem, em suas leis, costumes, enfim, em todos os aspectos da vida, na sociedade, na cultura e até mesmo na economia e na política. A religião está intimamente ligada à história de um povo e é importante para analisá-lo para compreender uma sociedade. Então você vai observar esse gráfico aqui com os nomes das religiões, para na página seguinte colocar os nomes de cada religião. Então aqui você vai 32%, são os cristãos, depois os muçulmanos, depois os hindus, os budistas aqui em cima, esses 0,5 os judeus, que é o azul aqui, que é nessa daqui. Sobrou só esse roxinho aqui, né, que é 6%, que é a última aqui, religiões tradicionais. Então aqui você vai preencher esse quadro com o nome das religiões. 2. Segundo o mapa, onde a maioria da população politeísta está localizada? Justifique sua resposta. Então você vai ter que ver em qual dessas religiões aqui são politeístas, ou seja, que cultua vários deuses, e ver onde que eles estão localizados aqui no mapa. Então, para isso tem que voltar nas aulas anteriores, né, que a gente leu sobre os povos politeístas, para poder fazer a resposta. Eu vou parar essa aula por aqui, que já está comprida, mas eu vou fazer a parte número 2, logo a seguir, para a gente fazer a partir da página 70.